Quem não está me ouvindo, levanta a mão. Olha só, boa noite a todos. Boa noite. É um grande prazer a gente poder estar aqui hoje para poder conversar com vocês. Tá difícil. Eu prefiro mais as mãos soltas, né, gente? Estou falando contigo, eu estou sentindo falta aqui do quadro, né? O professor tem mania de escrever. Mas vocês vão. Como o assunto já foi até falado pelo nosso irmão na página inicial, hoje a gente vai estar falando de caridade. O nosso item é o item 9 e 10 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a mão esquerda o que a mão direita dá. Então, tem algumas pessoas aqui na plateia hoje que já me ouviram em outro momento, em outra casa espírita. Então, eu vou pedir a eles também, com caridade, que eles não levantem agora, deixem para levantar daqui a pouco, porque eu sei que eles vão sair de fininho, né? É certo. Então, olha só, gente. Nós vamos começar o assunto falando do sentido que é caridade. Quando a gente foi pesquisar, agora a internet ajuda a gente muito, né? Quando nós fizemos a nossa pesquisa, a gente descobriu uma coisa muito interessante. Quando a gente foi conceituar, né, buscar um conceito de caridade, nós descobrimos que existem dois conceitos relacionados à religião. O primeiro é o catolicismo e o segundo, o conceito de espiritismo. Nenhum outro conceito relacionado a outra religião. Então, isso nos chamou bastante atenção, né? Porque existem hoje milhares de religiões, né? E somente duas é que conceituam caridade. Dessas duas, somente o Espiritismo coloca a caridade como ponto principal para a nossa salvação. Sem a caridade não há salvação. Então, é interessante a gente pensar nisso, né, nessa noite, que é bastante profundo. E de tal forma que Jesus, ele consegue resumir os 10 mandamentos em um único mandamento, que é chamado mandamento do amor, né? E ele fala que se nós praticarmos somente isso, nós estaremos salvos. Então é fazer ao outro, né? Primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazer ao nosso próximo o que gostaria que nos fosse feito. Então essa máxima resume todo o sentido de caridade. Mas a caridade, no sentido mesmo de conceito, ela vem do latim caritas, que significa estima e afeto. E também do latim carus, que é caro, agradável, querido. E na teologia, amor a Deus e ao próximo, a caridade é uma das 3 virtudes teologais. E na expressão comum, amor ao próximo, agir por pura caridade. Esmola, favor, benefício, bondade e compaixão. Então, ontem a gente estava ouvindo nosso irmão José Roberto lá na Casa do Caminho, e ele alertava nós da questão seguinte: todos nós fomos criados simples e ignorantes, e temos por determinação desenvolver 2 asas, segundo Emmanuel, né? Que é a da inteligência e é a outra do sentimento, da moral. Então, a gente percebe que a caridade, ela vai fazer com que a gente exerça esse sentimento, essa moral, né? É perceber o outro. E sozinho nós não somos capazes. E aí, eu achei uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês, que está dentro da filosofia grega. E o próprio Freud, ele utiliza esses termos para explicar o sentido de amor. Então eu quis trazer para vocês, para a gente perceber que, como espíritos imperfeitos, né, que estamos, né, que hoje estamos, nós passamos por outras fases na nossa vida. O espírito, né, foi criado simples e ignorante e vem evoluindo. Então ele fala que o amor
dentro de nós, ele tem 3 momentos. Entre esses 3 momentos, existem alguns que também oscilam entre um e outro. Mas eu achei interessante a gente trazer esses 3 tipos de amor para a gente entender e a gente observar em que estágio a gente se encontra do amor. Porque a gente entende que a caridade é o quê? É o amor em movimento. Então, se a gente não entender o sentimento que nós trazemos dentro de nós não vamos conseguir fazer ele se movimentar. Então, ele fala que o primeiro estágio de amor tem o nome de Eros. Esse estágio, ele ainda é primitivo e ele desenvolve um desejo. Envolve uma forte atração física e um desejo sexual. Acontece de repente e pode terminar de modo abrupto. Então significa que aquele primeiro estágio, né, é de nós olharmos para o outro, sentirmos atraídos. Então esse momento ele é necessário por quê? Para a procriação da humanidade. Então a gente precisou passar por esse estágio para que o sexo masculino fosse atraído pelo sexo feminino e aí houvesse, né, a evolução, o progresso da civilização. Então esse primeiro estágio que a gente passa chama-se Eros. Só que tem muita gente que às vezes se agarra a ele, né? Não consegue passar para o segundo estágio. Então por isso que a gente está pensando um pouco sobre esse sentido de amor. O outro sentido de amor, que é o outro estágio que a gente vai alcançar, já está alcançando, ele tem o nome de Filos. Ele é um estágio intermediário do amor. Como que é o amor nesse momento? O Filos é o amor da família, é o amor de filho, né, que nós desenvolvemos pelos nossos filhos, e é o amor dos amigos, o fraterno. Então, esse é ainda um pouco restrito. Por quê? Porque eu amo ao meu filho, eu amo meu marido, eu amo a minha melhor amiga, né? Ele é ainda um amor que ainda não consegue se desenvolver. Então ele ainda é um pouco restrito. O terceiro estágio do amor, ele traz o nome de ágape. O ágape é o amor supremo. É o amor em sua maior expressão. É o amor pela humanidade. Significa altruísmo, generosidade. A dedicação ao outro vem sempre antes do próprio interesse. Então, olha só que interessante o significado de ágape, né? É aquele amor que primeiro vem o outro, vem o interesse do outro e depois o que eu quero. Então, é o amor que nós temos como exemplo quem? Jesus, né? Que é o nosso maior exemplo aqui na Terra, segundo o livro dos Espíritos, né? Então, o que acontece? Esse amor, ele não tem barreiras. Ele é um amor incondicional. É um amor que você vai além, né, do seu sentimento. Você alcança todo o que a generosidade pode alcançar. Todo mundo entendeu legal aí, gente? O que é o amor, então? Então a gente vai passar agora para entender o que é a caridade. Segundo o Evangelho e o texto que o Ronaldo leu, existem 2 tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. Então a gente lembrou que antes que nós estamos em que estágio? De espíritos imperfeitos. Então a gente ainda não conseguiu atingir o ágape. O que a gente ainda consegue hoje, né? Eu acho que quase todo mundo está, é no estágio do Filos, né? Que é desenvolver esse amor pela família, pelas pessoas que estão mais perto de nós. Apesar de que a gente percebe que algumas pessoas também talvez não tenham conseguido desenvolver esse amor ainda. E a caridade, então? Quando a gente fala em caridade, geralmente a gente pensa em doar alguma coisa, né? Fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Então, geralmente a gente pensa em dar alguma coisa de material. Então, o que a gente faz? O espírito é danado para fazer isso, né? Chega no final do ano, todo mundo faz aquela limpeza no armário.
né? Eu vou tirar as roupas que já não estão dando, que eu não uso, os sapatos que eu não uso mais. E aí a gente faz aquela geral e tudo que não te serve, você resolve dar para caridade. Eu vou trazer aqui para poder vender aqui no bazar, ou eu vou dar para uma família. Então, quando a gente estava fazendo o nosso trabalho, algumas leituras, a gente leu um texto que nos chamou muita atenção. Porque a gente vai falando em caridade material, esse é o primeiro impulso que a gente tem. O Evangelho fala que são impulsos generosos que nós temos, mas ainda não é caridade. Mas esse impulso faz bem. Por quê? Se a gente não perceber o nosso próximo, né, que está passando fome, o nosso próximo que está com a roupa rasgada, o nosso próximo que está sem uma casa para morar, sem alguma coisa de comer, como que a gente vai chegar até ele? Então, a primeira visualização que nós temos é essa, é material. Então, a caridade material, que também é conhecida como esmola, né? Os espíritos falam que é aquela que é a esmola que a gente entende, ela pode ir muito mais além do que uma simples caridade material. Então, ele relata de uma determinada casa espírita que estava no finalzinho do ano, né? E foram então distribuir roupas para os pobres. E ele então nos alerta sobre a condição que as pessoas chegam até nós. E muitas vezes, a gente achando que está fazendo caridade, a gente separa a roupa, né? E vai distribuindo de qualquer jeito. E às vezes a gente vai dar roupa para uma família que só tem menina, você dá a roupa de menino. Às vezes uma família que tem menino, você dá a roupa de menina. Você às vezes nem pergunta, né, qual a necessidade daquela família. Então, a pessoa foi dar a uma carente da casa várias roupas, e quando ela chegou para a pessoa que estava distribuindo, falou com ela: olha, você está me dando algumas roupas de número grande, e lá em casa não tem adulto, eu só tenho criança. Então, qual é o intuito dela, né? Já que você está querendo me ajudar, pega essa roupa, dê para uma pessoa que vai precisar de uma roupa maior, porque eu não tenho, só tenho criança. A pessoa que estava distribuindo, um pouquinho despreparada, gritou com ela e falou: gente, além de pobre e orgulhosa, a gente está dando e fica escolhendo quem vai ganhar. Então você pensa bem, a pessoa não tinha criança, só tinha criança em casa, estava recebendo roupa grande, então não pode falar. Então a moça saiu cabisbaixa, começou a chorar, e aí os filhos dela vieram para consolar: mamãe, não fica assim, então. Aí ela falou assim: não, meus filhos, está tudo bem. Aí ela falou: mãe, leva essa roupa, daqui a uns dias a gente vai crescer mesmo, a gente muda essa roupa, né? Então a gente está relatando isso para a gente tomar esse cuidado, porque às vezes a gente pensa que está fazendo caridade, né? Então a gente tira uma roupa que não está dando, mas está rasgada, está sem botão, né? Ou ela não está em condições adequadas para uso, mas a gente, né, pensa que está fazendo. Então a gente tem que pensar muito bem para quem a gente está dando, se ele está realmente precisando daquela roupa, daquilo que a gente está ofertando, quais são as condições daquela família, o que eles precisam realmente. Isso que é a verdadeira caridade, quando transcende, né, a caridade material, a simples esmola, é quando a gente quer, igual falou aqui do ágape, a generosidade, o altruísmo. E aí a gente trouxe algumas citações que estão no Evangelho, porque o texto é grande, né, traz muitas mensagens boas, inclusive o nosso é da irmã Rosália, né, que ele leu no final, que ela nos dá um relato interessante sobre quando ela passou aqui pela terra. E aí a gente traz algumas citações do Evangelho. A caridade é a viga mestra de todas as virtudes. Dela é que derivam as outras virtudes que nos impulsionam à perfeição. E quanto mais secreta, mais valor terá. Então a gente já tinha dito antes que o Espiritismo é a única religião que fala que a caridade é o único meio de salvação. Então ela é a viga mestra de todas as virtudes. O que é viga? A viga é o que sustenta, é o que vai dar sustentáculo a tudo. Sem a caridade não há como as
secreta, melhor. Então a gente não precisa fazer e sair falando para todo mundo que eu sou tal, né? Eu faço caridade, eu ajudo as pessoas. Quem realmente ajuda não precisa sair por aí, né? Fala. O outro que a gente até já comentou, outra citação é: amemos uns aos outros e façamos os outros o que quereríamos que nos fizessem. Toda a religião, toda a moral se acha encerrada nesses dois preceitos. Então a gente até tinha comentado sobre isso, né? Que o próprio Jesus resumiu os mandamentos. Faça para o outro o que eu gostaria que fosse feito. É o peso, é a medida. Então, todas as vezes que eu quiser fazer alguma coisa para alguém, penso no que eu gostaria de estar recebendo. Será que eu gostaria de estar recebendo aquela roupa? Será que eu gostaria de estar sendo tratado daquela forma como eu estou tratando a pessoa que precisa? Então, a gente pensa dessa forma, é o peso ideal para que a gente saiba como tratar os outros. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, mas que a gente também ainda não atingiu. Mas nós vamos atingir, né? Porque nós estamos aqui para melhorarmos cada dia mais. Faz parte, né, o espírito, ele está aqui para progredir, para evoluir. Ele não vai ficar estacionado. Nós precisamos, e para que nós possamos evoluir, nós precisamos praticar. E a caridade é essa prática. E é incontestável a superioridade moral de quem pratica a caridade. Quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que dá a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Então, novamente, a gente volta no texto, né? Que não há necessidade de ninguém saber do que nós estamos fazendo, né? A caridade que nós estamos praticando, o bem que nós fazemos ao próximo, só nós, né, é que cabe saber. E Deus, que tudo vê, saberá nos recompensar. E aí, tem lá também no Livro dos Espíritos, um capítulo, que está lá no capítulo 3, em que Kardec fala também, pergunta aos espíritos a respeito da caridade. E esse capítulo chama Caridade e Amor ao Próximo. A questão do Livro dos Espíritos é a 886. E é uma pergunta que quase todos os espíritas sabem de cor. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Como eu não quero deixar ninguém de constrangido, eu vou ler a resposta. Mas eu sei que todo mundo já sabe de cor. Vamos lá? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha só. Então, os Espíritos respondem a Kardec que, segundo Jesus, como entendia Jesus, esse é o sentido de caridade. E aí ele fala, benevolência para com todos. Mandou a gente escolher a cor da pessoa que a gente vai ajudar? Mandou a gente escolher o sexo da pessoa? Mandou escolher em que país ele mora, em que cidade ele mora? Não. É benevolência para com todos, sem distinção. Aí a gente muitas vezes pensa que uma pessoa que é abastada financeiramente não precisa de caridade, né? Então, às vezes a gente resume caridade somente ao pobre, porque a primeira ideia que a gente tem de caridade, como eu falei, é a caridade material. Então a gente acha que felicidade está ligado aqui, a ter tudo materialmente, mas não é isso, né? E muitas vezes nós temos pessoas, né, que têm tudo materialmente, mas falta a ele alguma coisa, né? Então a caridade é sem distinção para o pobre e para o rico. Às vezes o rico precisa de uma companhia, às vezes o rico precisa de uma conversa, né? Às vezes o rico precisa de um ouvido. Então a caridade, a benevolência é para com todos. E a indulgência das imperfeições alheias. Então, é não ficar
o dia inteiro tomando conta da vida do outro, né? É querer saber o que está acontecendo na vida do outro e ficar o tempo todo ainda querendo achar que você é melhor e que ele está sempre pior, que o defeito dele é maior que o seu. Então isso faz parte do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Mas às vezes a gente acha que é melhor. Por algum motivo a gente acha que é melhor do que o outro e se sente no direito de apontar o defeito dos outros. Então Jesus, né, através dos Espíritos, ele nos chama a atenção que nós precisamos ter indulgência para com as imperfeições alheias. Não nos cabe ficar julgando ninguém. E a última, e que eu acho a mais difícil de todas, é o perdão das ofensas. Porque a gente falou antes que o grande empecilho para a humanidade evoluir é o egoísmo e o orgulho. E aí a gente se sente ofendido quando alguém faz alguma coisa, quando alguém te deseja mal. É muito complicado para nós vencermos o nosso orgulho e perdoar. E acima de tudo, ainda Jesus falou, amar os inimigos. Além de perdoar, amar. Como a gente ainda não alcançou o ágape, né, que é o altruísmo, nós estamos aprendendo, através dos impulsos generosos, a fazer caridade. E aí, seguindo, tem um comentário de Kardec logo com essa pergunta. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer todo o bem possível que desejaria que fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como irmãos. Então esse comentário vem logo a seguir. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade da indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se o rico nos procura, atendemos-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nós devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Quando a gente falou sobre o conceito de caridade, lá em caro, tem uma palavra também que ele fala aqui, cara, e alguns utilizam face. Então, ele fala a caridade como nós encarando face a face do nosso próximo. Então, a caridade é isso, é você ser igual, é você se equiparar ao seu próximo, não humilhando, não fazendo para ele como forma de humilhação, mas fazendo para ele como forma de elevar essa pessoa que precisa ao mesmo patamar que você está. Um patamar no sentido de necessidades, né? Então, se eu hoje posso ajudar o meu próximo, se hoje eu estou em condições de fazer alguma coisa para ele, é que naquele momento eu tenho uma condição maior em algum sentido. Então, eu preciso fazer para o meu próximo a mesma coisa, fazer com que ele também se eleve no mesmo patamar, para que eu veja ele face a face. Isso é a caridade, é querer fazer com que as outras pessoas também estejam como nós. Não é isso que Jesus fala? Fazer ao outro que gostaríamos que fosse feito? Então é a única forma, né? A caridade. Eu achei interessante relatar isso para vocês. E aí então, a gente encontra lá no Evangelho, no mesmo capítulo 13, alguns casos interessantes em que são relatados exemplos de caridade, de como praticar a caridade. E o primeiro exemplo que nós encontramos lá está no ombro da viúva. E ele fala que
a questão da caridade material, mas com desprendimento. Então, é aquilo que a gente falou antes. A gente fazer a caridade da esmola, muitas vezes a gente está doando alguma coisa que está sobrando na nossa casa. Alguma coisa que é supérflua, né? Eu dou minha outra televisão porque a minha eu comprei uma melhor. Aí eu estou dando minha geladeira porque eu comprei uma melhor. Né? Então é sempre essa caridade da esmola, que você está dando alguma coisa que nem te serve. Então a verdadeira caridade, a exemplo do óbolo da viúva, é a caridade do desprendimento. E como foi, né, que Jesus relatou para nós essa caridade, né, esse exemplo de caridade do óbolo? Então é assim, está lá em Lucas 21, 1 a 4. É Lucas que relata o óbolo da viúva. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Essa, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, é a caridade do desprendimento. A verdadeira caridade é o sentido real. Ela tirou 2 moedas, que era tudo o que lhe restava, tudo o que ela tinha, e doou, né? E depositou no gasofilaço, que é um cofre, né, que ficava na entrada do templo, onde as pessoas ali deixavam suas ofertas. Então Jesus, que tinha, né, esse poder de ver, de observar o que mais tinha, né, além daquela caridade material, ele pôde perceber que aquela mulher tinha um coração puro, né? Ela deu o que ela tinha, o que lhe restava, e não igual aos outros, né, que davam aquilo que estava sobrando. Como falou aqui, lançavam ofertas, né? Os ricos lançavam suas ofertas, mas eram daquilo que lhes sobrava, e eram nós. Então, esse é um dos exemplos que o Evangelho traz para nós de como realmente praticarmos a caridade. O segundo, que é muito interessante, porque ele traz todo o passo a passo de como praticar a caridade. Como a gente falou, a caridade material, ela consegue ir além, né, se transformar na caridade moral e atingir um sentido verdadeiro de caridade. Então não significa que você fazer caridade não é só doar materialmente. Muita coisa a gente pode fazer para as outras pessoas, mesmo aquele que não tem nada material para dar ou doar. Mas a exemplo da viúva, a gente observa que sempre tem alguma coisa, né? Então esse segundo exemplo está lá em Infortúnios Ocultos. É a caridade sem humilhar, sem rebaixar. Então conta a história de uma mulher que era uma mulher considerada de alta sociedade, uma mulher bem vista na sociedade, mas que fazia a caridade aos infortunados, né? E ela fazia de uma forma peculiar, de uma forma correta, a forma com que deveria ser feita, sem humilhar as pessoas a quem ela ajudava. Então fala que ela todos os dias subia a mansarda para ajudar uma família que era cercada de crianças. Quando ela chegava naquele lugar, a alegria era geral. Então você via a alegria das crianças, das pessoas que recebiam ela. Então ela era uma pessoa querida. E quando a sua chegada, refugie a alegria daqueles rostos. E ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o que eles necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras. Então ela não trazia só o material. Junto com as doações, ela trazia meigas e consoladoras palavras.
e que faziam dos seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitar benefícios sem cobrar. Então, o que significa? Significa que eram pessoas que não tinham condições, eram pessoas humildes, mas eram trabalhadores, não eram profissionais da mendigância, não era pessoa que ficava na preguiça, sentada na beira de uma calçada, esticando a mão pedindo esmola. Então, eram pessoas que lutavam no seu dia a dia, mas tinham suas dificuldades. Então, ela ia ali para ajudar aquelas pessoas. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Então, ele relata o caso nessa narrativa dessa família cuja mãe, né, tinha muitos filhos e estava lutando sozinha porque o marido estava doente no hospital. E enquanto ele estava no hospital, ela não tinha condições de, só com o seu trabalho, manter a sua casa. Então, essa mulher ia, ajudava a família, né, e ainda fazia melhor. Ela ia ao hospital, fazia visita ao marido que estava doente, trazia notícias para a mulher para que ela pudesse se acalmar. E ela tinha que cuidar dos filhos, além de que ela abastecia a família com tudo. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos e que todos recebem sucessivamente a visita. Então ela ia de casa em casa, visitava todas as pessoas e levava nessa carruagem tudo aquilo que ela poderia provir àquelas famílias. Não lhes pergunta qual é a crença. Olha só, né? Benevolência para com todos, está lá no Livro dos Espíritos. Não pergunta qual é a crença, nem qual a sua opinião, as suas opiniões, pois considera-os como irmãos e filhos de Deus, todos os homens. Terminando o seu giro, diz para consigo: comecei daí o meu dia. Qual o seu nome? Onde ela mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é um anjo de consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Então, olha só, se a gente for percebendo o texto, a gente vai vendo que ele vai colocando para a gente cada detalhe que ela tinha cuidado quando ela ia ajudar aquelas pessoas. Cada detalhe na sua roupa, na sua vestimenta, ela ia humilde para poder não humilhar aquelas pessoas. Ela tinha preocupação, como a gente falou no início, não só doar, né, os donativos materiais, mas ela trazia o consolo para aquela mãe que estava ali desesperada, sem saber como que ia cuidar dos filhos sozinha. Então ela trazia todo o consolo, além de palavras meigas e doces, né, como fala. Por que com singelo traje, como a gente falou? Para não insultar a miséria das pessoas com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Olha que interessante. Ela ia fazer essas visitas e levava a filha menor, a mocinha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. Então ela já aproveitava para mostrar à sua filha, dar exemplo à sua filha de como fazer a caridade. Porque a caridade, gente, ela não é uma coisa que você pode passar de um para outro, não. Tipo assim, eu vou fazer muita caridade, vai sobrar para você, eu deposito para você um pouquinho. A caridade é de cada um. Cada um é que tem que ser responsável pela sua transformação. A menina também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de seu? Então, se tudo aquilo que ela estava trazendo, né, era dela, como que a filha poderia fazer caridade e está usando, né, o que era dela? Aí a mãe fala cuidadosamente: se eu te passar das mãos alguma coisa para que dês a outro, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem fiz a caridade. E que merecimento vai ter? Então ela alerta a filha: eu não posso te dar nada para você doar a alguém, mas quando formos visitar os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Então,
dar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Então, aproveita para ensinar a filha que mesmo que a filha ela não desse nada de material, mas que a filha pudesse ajudar a tratar do doente, a lavar uma ferida, né? A estar ali perto, ajudando a levantar, a levar alguém, né, ao sanitário, voltar. Então, esse tipo de ajuda, esse tipo de caridade, a filha podia estar fazendo, porque era dela. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Então, o final do relato, desse grande exemplo, né, para a gente, fala o seguinte: em casa, ela é a mulher do mundo, porque a sua posição existe. Ignora, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, quando a menina vê, reconhece então aquela senhora, ela logo trata de pedir silêncio àquela menina que ela me fala: silêncio, não digas a ninguém. Falava assim Jesus: então, não sai da vossa mão esquerda o que dá a direita. Então ela tinha esse cuidado, né? Ela não queria aparecer, ela não queria se mostrar para uma sociedade que cobrava dela uma posição. Ela queria sim ser reconhecida aos olhos de Deus. Então ela praticava essa caridade com todo o cuidado para não humilhar as pessoas, né? Então está no Evangelho também que nós, muitas vezes, no nosso egoísmo e no nosso orgulho, nós vamos entretendo os nossos filhos com o egoísmo, o orgulho, ao invés de ensinar a verdadeira caridade. Como que a gente faz isso? A gente arruma uma merenda para o nosso filho, chega lá, a gente fala com ele na escola: não dá para ninguém. Se alguém te pedir, você não dá. Meu filho, você larga de ser bobo. Fulano está comendo sua merenda toda, né? Então, você dá um presente ao seu filho, não empresta a ninguém. Se eu ver você emprestando isso a alguém, você vai levar um castigo. Então, tudo que a gente faz, a gente fica fazendo o papel contrário dessa mulher. A gente fica ensinando os nossos filhos a serem mais egoístas. Por que aquele coleguinha que pediu a merenda, no outro dia você não tem o cuidado de arrumar um pouquinho mais e falar com o seu filho: olha, se o seu coleguinha te pedir e ele não tiver levado, você dá um pouquinho da sua a ele, né? Então, outras coisas que a gente vai entretendo os nossos filhos para eles continuarem sendo egoístas e orgulhosos, como muitas vezes nós somos. Então, a nossa sociedade, ela nos incita muito a gente continuar sendo egoísta e orgulhoso. E a gente precisa vencer tudo isso, né? A gente precisa enxergar. E segundo o Evangelho, qual é a forma da gente enxergar o nosso próximo? Através das calamidades, através desses sofrimentos que abatem mais de uma pessoa, né? Às vezes uma cidade, uma comunidade. É a forma com que a espiritualidade utiliza para que nós sejamos contaminados pelo desejo de ajudar o próximo. Porque acontece o seguinte, como aconteceu aí em Nova Friburgo, aconteceu nessas cidades próximas, agora também aconteceu de novo, né? Em cidades próximas a nós, Cardoso Moreira, Itapiruna. Então a gente fica sabendo. E aí você escuta a sua vizinha falar assim: e menina, eu sou o que está precisando lá, eu vou doar algumas coisas. Eu vou arrumar uma cesta básica, eu vou dar umas garrafas de água, as garrafas de água, e aí contamina. Por quê? Porque você fica toda sem graça. Você também vai doar? Você também quer fazer alguma coisa. Você vai dizer que você não ajudou? Né? Tá bom, Jesus inteiro falando que ajudou, só eu vou falar que não ajudei? Então, os Espíritos falam que a caridade é assim. Ela vai contagiando. E as outras pessoas também começam a querer fazer, porque vê você fazendo, né? Então, essas calamidades existem para... Lembra da asinha que a gente falou no início? Que a gente tem que se envolver na inteligência, na razão, mas
mas a gente tem que desenvolver também o sentimento. E a única forma de nós sermos atingidos é dessa forma. Que muitas vezes a gente vai passando pela vida e não consegue enxergar mais ninguém. Né? A gente só consegue enxergar o nosso umbigo. Tem até uma historinha do umbigo, né, Silvana? Nós aprendemos uma historinha do umbigo, do menino que desde pequenininho aprendeu só a olhar para o umbigo. Então, aí esse menino que só aprendeu a olhar para o umbigo, um dia ele também sofreu, né, algumas consequências disso. Ele aprendeu a erguer a cabeça. Ele aprendeu a ter que olhar para o outro lado porque ele sofreu. Então, quando acontece também da gente sofrer, né, a gente se torna um pouco mais sensível. E aí a gente começa a parar de enxergar só o nosso umbigo e enxergar as outras pessoas. Então, a gente não falou do sentido de caridade, é isso, né? É cara, né? É fácil, é estar de igual. Então, enquanto a gente estiver olhando só para o centro do universo, pensando que somos nós não vamos desenvolver amor ao próximo. Então, você pode ser PhD em qualquer coisa, você pode ser um ex-batista da vida, né? Que a gente pensa que não precisa de nada, materialmente falando, né? A gente pensa, nossa, tem tudo, hein? Mas também precisa e sofre em algum momento da vida dele. Qualquer um de nós aqui, se a gente parar agora e perguntar se vocês têm um problema, cada um vai ser capaz de falar que tem um. Por quê? Porque nós somos espíritos em estágios de imperfeição, estamos no planeta de provas e expiações, estamos aqui para sermos provados, todo momento nós estamos aqui para ser provados, mas estamos também para expiar nossas faltas antigas, do passado. Faltas que nós cometemos, ninguém cometeu por nós. Então somos nós mesmos que precisamos melhorar, levantar a nossa face e começar a enxergar o nosso próximo como igual. Porque quem acredita na reencarnação não pode fugir da caridade. Porque nós sabemos que nós estamos nesse momento. Nós não somos isso, né? Então a gente está vivendo uma vida que é passageira, né? Hoje eu sou a Sheila, amanhã eu posso ser Manuel, daqui a pouco eu posso ser o Tonzinho. Eu não sei o momento que eu vou estar. Então eu preciso hoje, agora, aprender a ajudar para que um dia também eu possa ser ajudado, né? Então, quando você faz, está lá, né, também, no livro dos Espíritos, a lei de ação e reação. Se você tem uma ação boa, você tende a receber também uma reação boa. Mas se você só pratica o mal, se você só deseja o mal, se você está dando murro em todo mundo, está sempre armado, né? Você vai receber isso de volta. Então a caridade é isso. Não é que a gente vai fazer ela pensando na recompensa, mas a gente vai fazer pensando em forma de atitude, de melhorar, de ver o nosso próximo igual. E falando em próximo também, Jesus relata um outro exemplo de próximo, quando, na parábola do bom samaritano, também Lucas, que relata, pergunta ao mestre: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Percebendo o objetivo capcioso da indagação, ele limitou-se a indagar: Fazes o que está escrito na lei, como lês? A réplica do escriba não tardou, foi o escriba que perguntou: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele pergunta a Jesus: Senhor, mas quem é o meu próximo? Então ele fala: amarás a teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Olha quanta coisa. E ao teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é esse próximo? Então é quando Jesus relata a parábola do bom samaritano, em que ele fala de uma determinada pessoa que estava subindo de Jerusalém a Jericó. Isso aí. De Jerusalém a Jericó, né? E sofreu um assalto, e além de ser assaltado, ainda bateram, feriram e deixaram ele ali. Passaram por ali um sacerdote
que apenas o viu e continuou a caminhada. Passou também o levita, que também nada fez por ele. E por último, passa o samaritano. O samaritano, que era uma pessoa não muito bem vista na sociedade, ele não era muito bem visto. Então, tanto o levita como o sacerdote eram pessoas que entendiam da lei, né? que eram as pessoas que deveriam praticar o que estava na lei, não praticou. E esse samaritano, que era dado como uma pessoa de má vida, alguém que, né, um discriminado pela sociedade, foi quem parou e ajudou aquela pessoa. Não só sanou a ferida dele ali, naquele momento, tentando ajudar para que ele pudesse reerguer, né, ir com ele até a hospedaria, deixou ele na hospedaria, pagou a hospedagem, ainda falou com o dono da hospedagem: olha, cuida dele, porque na volta, né, eu quero saber se está tudo bem. Então, é aquela caridade que a gente falou, que vai além, né, vê o próximo, ergue o próximo para que ele esteja na mesma posição. Então, ele não só fez a caridade de ali sanar o problema do irmão naquele momento, mas ele teve a preocupação de voltar e saber como que ele está. Então, esses exemplos de caridade que nós temos são muitos, né? Então, a gente precisa entender esse sentido de caridade, de não só tirar do nosso guarda-roupa, do nosso armário, da nossa casa, o que está sobrando e doar. É muito mais do que isso. Mas a gente não pode deixar para a próxima encarnação. A gente precisa fazer agora, né? Eu tinha separado para vocês um vídeo, mas eu liguei para o Tim, que era em casa, eu não consegui fazer download, e o Tim não conseguiu achar. Então eu vou ficar devendo vocês essa noite, mas eu acho que todo mundo conhece, quem quiser ver em casa, é uma música do Legião Urbana, que é Monte Carlo. Mas eu vou ler para vocês um trecho, porque a música ela foi feita em cima das palavras de Paulo, do apóstolo Paulo, e foi feita também em cima de um poema Fernando Pessoa. E aí eu trouxe para vocês a necessidade da caridade segundo Paulo. Essa é uma carta de Paulo aos Coríntios, que todo mundo deve saber que Paulo, né, escrevia cartas para aquelas comunidades, para aquelas pessoas, né, porque ele não tinha como ir em todas, então ele mandava as epístolas. Eu falo que é a primeira forma de educação à distância, né, que se tem notícia, porque Paulo começa a ensinar através das cartas à distância. E então, nessa epístola que foi mandada aos Coríntios, ele fala do sentido dessa necessidade da caridade. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Olha só. Então, ele coloca aqui, o autor, né, que escreve, não pode faltar esse texto em nossas reflexões. Então, a gente pode ser tudo, pode ter a fé que transporta montanhas, mas se não tiver caridade, nada sou. Então, eu queria deixar esse texto de Paulo, né, para vocês nessa noite, mas o que eu queria mesmo é terminar uma oração. Essa oração ela é cantada e repetida por muitas pessoas de várias religiões, de várias seitas. Ela é considerada uma oração que foi feita por São Francisco de Assis, mas não se tem certeza se realmente, mas eles acreditam que seja pela forma como que foi escrita e na época que foi encontrada, tem muito a ver, né, com a vida de Francisco de Assis. E muitas vezes a gente lê, né, essa oração, ou às vezes a gente canta,
E às vezes a gente não coloca o sentido nela de que ela traz para a gente o verdadeiro sentido de que o que é ser caridoso, o que é fazer a caridade. Então eu vou pular aquele início, que seja, né, que ele fala do Senhor, fazer o instrumento de vossa paz, e eu vou colocar só o finalzinho. Quero agradecer a vocês, primeiro, pela caridade de me ouvir, que é a caridade, viu, gente? Caridade de estar aqui ouvindo, mesmo aqueles que chegaram aqui e falaram: meu Deus, já ouvi a Sheila lá no caso do caminho, vou ouvir de novo, né? Então, a gente tem que ter caridade, o orador também é caridade. Então, eu vou encerrar com esse texto, né, desejando a vocês uma ótima semana, para quem está finalizando as férias, né, um ótimo finalzinho de férias, e que Deus possa acompanhar todos vocês, a todos nós, e que os Espíritos que hoje foram trazidos aqui possam junto conosco ter aproveitado dessa mensagem, que não é nossa, é do Evangelho, né? É dos Espíritos que estão aí todo dia apertando a nossa orelhinha para ver se a gente cai na real e pratica realmente. Então, vamos encerrar. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, gente, todos nós temos talentos, nascemos com os nossos talentos e podemos fazer muito. Então, que cada um aprenda, né, cada um de nós, possamos identificar qual é o nosso verdadeiro talento e fazer pelo mundo aquilo que gostaria que fosse feito a nós. Boa noite.